Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Estudantes e iniciantes de teologia, hoje estamos aí para mais uma aula desta série maravilhosa que de todas as séries aí de estudos que nós temos aqui é a disparada mais assistida. Obrigado aí pela sua audiência. Perfeito? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito na igreja. E para você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, eu sou o pastor Anderson Porto. Né? Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento e se você ainda não faz parte da família Point, convido você isso, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, as dicas teológicas, as aulas, as lives. Isso 2 segundos para você. Isso, 1, 2, pronto, já se inscreveu, já faz parte da família Point. E você, meu querido, minha querida, que já nos acompanha já há algum tempo, peço a você de imediato dê o like, que você possa fazer seu comentário aí. Que você possa fazer seu comentário para que você nos ajude a engajar o canal, compartilhe aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, nas redes sociais. Assim você nos ajuda a engajar este canal. Você quer também se tornar um apoiador do nosso canal? Percebeu que a gente não tem clube de membros, vídeos exclusivos para membros, que tem que pagar uma assinatura? Nós não temos, né? Então a gente libera todos os vídeos aqui para todo mundo assistir. Mas eu peço sua ajuda, se Deus tem tocado no seu coração, Deus tem abençoado sua vida, você tem condições de abençoar mensalmente esse canal, esse ministério com R$5, 10 dentro das suas posses. Aqui abaixo nos comentários tem um link, né, do Apoia, se você vai se tornar um apoiador. Fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, que é um grupo muito movimentado ali, não é um grupo para debate de teologia, arminianismo versus calvinismo, nada disso. Ali é um grupo para nós trocarmos ideias, dicas de livros, né? Um grupo muito bom, movimentado, o pessoal está bastante animado lá. E dentro em breve vamos começar a social livre de teologia para você que se tornar, sim, um apoiador. Aqui abaixo no link da descrição, entra lá, seja um apoiador, tá ok? Então vamos lá, estamos aí na reta final, aula 73 hoje. Estamos estudando o livro, né, do nosso clássico de Marian Pilman. Perfeito? Ele vai falar sobre o Espírito na igreja. Deixa eu acertar aqui a câmera. Isso, acho que melhorou. Muito bem. A vinda do Espírito. Diz o Marian Pilman, o Salvador existia antes de sua encarnação e continuou a existir depois de sua ascensão. Mas durante o período intermediário exerceu o que poderíamos chamar sua missão temporal ou dispensacional. Para cumpri-la, veio ao mundo e, havendo-a efetuado, voltou para o Pai. Da mesma maneira, o Espírito veio ao mundo em um tempo determinado para uma missão definida. Partirá quando sua missão tiver sido cumprida. Ele veio ao mundo não somente com um propósito determinado, mas também por um tempo determinado. Nas Escrituras, encontramos 3 dispensações gerais, que correspondem às 3 pessoas da divindade. O Antigo Testamento é a dispensação do Pai. O ministério terrestre de Cristo é a dispensação do Filho. E a época entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda é a dispensação do Espírito. O ministério do Espírito continuará até que Jesus venha. E depois virá outro ministério dispensacional. O nome característico do Espírito durante essa dispensação é o Espírito de Cristo. Pois nós entendemos, né, a maioria dos intérpretes entendem que a igreja nasceu ali em Atos 2, né, com o derramar do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, sobre a igreja. E de fato, né, muitos até mesmo entendem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque dezenas de vezes o nosso querido Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele vai mencionar a ação do Espírito Santo, ele vai mencionar ali a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E de fato, né, o Espírito Santo veio, né, é o nosso Consolador, ele é o alter ego do Senhor Jesus, ele habita nos crentes, derrama dons, né, ele habita em nós, é ele que separa homens e mulheres para o ministério, é ele que concede graça à igreja, enfim, né, vivemos de fato na dispensação em que o Espírito de Cristo é que nos guia a toda a verdade, como disse Jesus, né? E mais aqui, toda a Trindade coopera na plena manifestação de Deus
durante essas grandes dispensações. Cada pessoa da Trindade exerce um ministério terreno. O Pai desceu no Sinai, o Filho desceu na encarnação e o Espírito desceu no Pentecostes. Vou até sublinhar aqui, bonito, né? O Pai desceu no Sinai, aí. Você dá um tópico para uma mensagem. O Espírito desceu no dia de Pentecostes. Quando a Trindade desce, aí é o tema da mensagem. 3 coisas que acontecem quando a Trindade desce. Caramba, ó. Dá uma pregação, legal. O Pai recomendou o Filho, Mateus 3,17, né? Este é meu Filho amado em quem me comprazo, né? Você sabe. Texto de Mateus 3,17. O Filho recomendou o Espírito e o Espírito testifica do Filho. O Filho, por ser Deus, cumpre para com os homens a obra de Deus Pai, como também o Espírito Santo cumpre para com os homens a obra de Deus Filho. John Owen, teólogo do século XVII, demonstra como, ao longo das dispensações, há certas provas de ortodoxia relacionadas com cada uma das 3 pessoas. Antes da vinda de Cristo, a grande prova era a unidade de Deus, Criador e governante de tudo. Depois da vinda de Cristo, a grande questão era se a Igreja Ortodoxa, quanto ao primeiro ponto, receberia agora o Filho Divino, encarnado, sacrificado, ressuscitado e glorificado, segundo a promessa. E quando a operação deste teste quanto à divindade de Cristo, havia reunido a igreja de crentes cristãos. O Espírito Santo tornou-se proeminente como a pedra de toque da verdadeira fé. O pecado de desprezar sua pessoa e de rejeitar sua obra atualmente é da mesma natureza que o da idolatria na antiguidade e da rejeição da pessoa do Filho por parte dos judeus. Ou seja, rejeitar o Espírito Santo, né? Como os testemunhos de Jeová dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, retirar, solapar a personalidade, a divindade do Espírito Santo, simplesmente é um grande pecado, né? Eles não têm noção disso, eles acham que são os únicos certos, estão extremamente certos quanto a isso, e infelizmente estão ali no engano e enganando outras pessoas, rejeitando o Espírito Santo como Deus, como Consolador, né? Como o Eterno Filho encarnou-se em corpo humano em seu nascimento, também o Espírito Eterno encarnou-se na igreja que é seu corpo. Isso ocorreu no dia de Pentecostes, o nascimento do Espírito. O que a manjedoura foi para o Cristo encarnado, o cenáculo foi para o Espírito. Observemos o que ocorreu nesse memorável dia. Letra A, o nascimento da igreja. Como eu falei há pouco, né? A grande maioria dos teólogos acreditam que o nascimento da igreja se dá, de fato, em Atos 2, no dia de Pentecostes. Penta, né? 50 em grego. 50 dias após a Páscoa, Cristo cumpre a sua promessa que está lá em Lucas 24, 49. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa de revestimento de poder, né? E a palavra poder lá no grego é dynamos, né? Muitos traduzem aí, né? Equivocadamente dizendo dinamite, né? Esquece isso. Dinamite nem existia naquele tempo. Mas enfim, fala sobre um poder, uma energia. Ok? Então, os discípulos obedeceram essa ordem de ficar em Jerusalém, esperando 50 dias após a Páscoa. E no dia da festa Pentecostes, também conhecido como festa das colheitas, o Espírito Santo veio sobre os 120 discípulos no cenáculo, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento que se comemorava 50 dias depois da Páscoa, razão porque era chamado Pentecostes, que significa 50, conforme Levíticos 23, 15 ao 21. Observe sua posição no calendário de festas. Número 1. Primeiro vinha a festa da Páscoa, que comemorava a libertação de Israel do Egito, na noite em que o anjo da morte matou os primogênitos egípcios, enquanto o povo de Deus comia o cordeiro em suas casas assinaladas com sangue. Isso é um tipo para a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos protege do juízo de Deus. 2. No sábado após a noite pascual, um molho de cevada previamente disposto era cegado pelos sacerdotes e oferecido perante Deus como as primícias da colheita. A regra era que a primeira parte da colheita deveria ser oferecida a Deus
em reconhecimento de seu domínio e propriedade. Depois disso, o restante da colheita poderia ser ceifado. Esse é um tipo para as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, quando Paulo cita lá 1 Coríntios 15 e 20, né, que Cristo é as primícias dos que dormem, Paulo tem em mente esse texto, né, das primícias. Cristo como primícias do que dorme, ou seja, ele é o que vai à frente, é o que está à frente, é o protótipo, podemos dizer assim, daqueles que um dia hão de ressuscitar. Todos nós haveremos de ressuscitar, e Jesus foi considerado as primícias, né, daqueles que hão de ressuscitar. Cristo foi o primeiro a ser gerado do campo da morte, ou melhor, a ser cegado do campo da morte, e a ascender ao Pai para nunca mais morrer. Sendo as primícias, ele é a garantia de que todos os que creem nele o seguirão na ressurreição para a vida eterna. Ok. 3. Deveriam contar-se 49 dias após a oferta desse molho cegado, e no 50º dia, que é o dia de Pentecostes, 2 pães, que são os primeiros pães feitos com a nova colheita de trigo, eram apresentados a Deus. Antes que se pudessem fazer pães para comer, os primeiros 2 deveriam ser oferecidos ao Senhor em reconhecimento de seu domínio sobre o mundo. Depois disso, outros pães poderiam ser assados e comidos. O significado típico é: os 120 no cenáculo eram os primeiros pães da igreja cristã, oferecidos perante o Senhor pelo Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Era a primogênita dentre milhares e milhares de igrejas que desde aquela época têm sido fundadas nos últimos 19 séculos, né? Esse livro foi escrito no século 20, coloca aí 20 séculos. Então, olha que tipologia bacana, né? O significado típico: os 120 que estavam lá reunidos orando eram os primeiros pães, né? Tipifica os primeiros pães, né, da igreja cristã, oferecidos pelo Senhor pelo Espírito Santo. Ou seja, eles foram as primícias, né? Primogênita, a igreja mãe, né? Mãe de todas. A igreja lá de Jerusalém, 120, começou bem, né? Começou com 120 membros, né? Geralmente a gente começa com uma família, 2 famílias, uma congregação. Começaram bem, né? E é fato interessantíssimo, né, que quando eu particularmente penso nessa ordem que o Senhor Jesus deu para que os discípulos ficassem aguardando lá no cenáculo, né, ali em oração, poxa, eu fico pensando assim, poxa, foram quase 2 meses, pessoal. Foram quase 2 meses. 50 dias ali, imagina, reunidos ali numa pegada, orando ali todos os dias. Você bota às vezes uma semana de oração na igreja, todo dia, você vai vir a semana toda. Muitas pessoas não conseguem vir, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Imagina o pastor fala assim, vamos orar por 50 dias seguidos, ninguém pode faltar. Há uma promessa. Pois é, diz a Bíblia que eles perseveravam unânimes em oração, até que no dia de Pentecostes eles não sabiam quando é que o Espírito Santo viria. Jesus só mandou eles ficarem orando, aguardando a promessa. E aí? Certamente, penso eu que muitos devem ter até mesmo pensado em desistir quando bateu ali 20 dias, um mês. Caramba, será que não vai se cumprir essa promessa, não? Foram 50 dias, quase 2 meses ali, aquele compromisso de estarem orando. Até que no 50º dia o Senhor os honrou, derramando o Espírito Santo sobre eles, né? A evidência da glorificação de Cristo. A descida do Espírito Santo foi, por assim dizer, um telegrama sobrenatural, anunciando a chegada de Cristo à direita do Pai. Um homem perguntou a seus sobrinhos, enquanto esses estudavam a lição da escola bíblica: como vocês sabem que a sua mãe está lá em cima? Eu a vi subir a escada, disse um. Você quer dizer que a viu começar a subir? Disse o tio. Talvez ela não tenha chegado lá, e ela pode não estar lá agora, mesmo que tenha estado lá. Eu sei que ela está lá, porque fui ao pé da escada, chamei-a e ela me respondeu, afirmou o menor. Os discípulos sabiam que o seu mestre havia ascendido, porque ele lhes respondeu, pois veio do céu um som. E é assim que está escrito lá em Atos 2:2. O Espírito Santo veio como um som de um vento, né, impetuoso, né?
Letra C, a consumação da obra de Cristo. O êxodo não se completou senão 50 dias mais tarde, quando no Sinai Israel foi organizado como povo de Deus. Da mesma maneira, o benefício da expiação não foi consumado no sentido pleno até o dia de Pentecostes, quando o derramamento do Espírito Santo foi um sinal de que o sacrifício de Cristo fora aceito no céu e que o tempo de proclamar sua obra consumada havia chegado. Eu achei muito interessante essa colocação dele, dizendo que o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, até sublinhar aqui, foi um sinal de que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai no céu. Olha, muito interessante isso, né? Porque Jesus, nos seus discursos ali no livro de João, vai dizer: eu preciso ir para o Pai para que o Espírito Santo venha. Ele deixa bem claro isso, né? Para que o Espírito Santo venha, eu tenho que partir. Não vos deixarei órfãos e tal. Eu vou para meu Pai, ok? Mas poucos, enfatizam essa questão de que o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo, o Pai aceitou, e o Pai o honra, de maneira que a Bíblia vai dizer que o Filho Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Então, na linguagem bíblica, a direita refere-se a lugar de honra. Interessante isso, né? Ou seja, o Espírito Santo sendo derramado no dia de Pentecostes foi um sinal claro, foi uma evidência de que a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ela era totalmente eficaz e foi aceita pelo Pai. Letra D, a unção da igreja. Assim como o batismo do Senhor foi seguido por seu ministério na Galileia, também o batismo da igreja foi preparatório para um ministério mundial. Um ministério não como o dele, criador de uma nova ordem de coisas, mas um ministério de simples testemunho para ser levado a cabo. No entanto, unicamente pelo poder do Espírito de Deus. Letra E, a habitação na igreja. Depois da organização de Israel no Sinai, o Senhor desceu para morar no meio deles e sua presença ficava localizada no tabernáculo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para morar na igreja como um templo e sua presença ficava localizada no corpo coletivo e nos cristãos individuais. O Espírito assumiu seu ofício para administrar os assuntos do reino de Cristo. Esse fato é reconhecido em todo o livro de Atos. Por exemplo, quando Ananias e Safira mentiram a Pedro, na realidade, mentiram ao Espírito Santo que moravam e ministravam na igreja. Aí os testemunhos de Jeová vão dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa. Quando Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, mentem, em relação à oferta que eles haviam prometido dar aos apóstolos, e eles vendem o preço, e a Bíblia diz que eles retiveram parte. Eu sempre digo isso, Por exemplo, é como se eles tivessem prometido aos apóstolos: estou vendendo um terreno, 100 mil reais, por exemplo. E eles vendem o valor, e retém parte. Eles percebem, eles seguram, eles mentem, eles prometem, não diretamente talvez para os seus apóstolos, mas prometem entre si: nós vamos, Ananias, Safira, o marido, Ananias, Safira, vamos vender esse terreno aí, vale 100 mil, vamos entregar aos apóstolos, todo o valor. Por isso que ele está com dinheiro nas mãos, ele se arrepende, e por avareza ele retém, sabe? Porque ele retém parte. Aí ele vai entregar o valor, obviamente um valor que ele havia prometido a Deus, em primeira instância, a Deus, e como se estivesse dando apenas uma parte. E o apóstolo Pedro tem uma revelação, o Espírito Santo revela, mostrando para ele que eles estavam mentindo. Não mentistes aos homens, mentistes a Deus. Caramba! Ou seja, mentistes ao Espírito Santo, Pedro vai dizer. Por que mentistes ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, assim diz o texto, mentistes a Deus. Então, é interessante, Como é que você, se o Espírito Santo não é uma pessoa, como é que você vai dizer isso? Não mentistes. Por que mentistes ao Espírito Santo? Eu não posso mentir para essas chaves. Não posso. Por que mentistes? Por que você mentiu para essa chave? Essa chave não é uma pessoa, não tem personalidade, não é viva, não está vivo, aquele molho de chave. Então só é possível mentir para uma pessoa. Foi isso que Ananias e Safira fizeram. E o apóstolo Pedro teve essa revelação do Espírito Santo de Deus e os confrontou. E você conhece a história, eles
caíram mortos, foram fulminados por um juízo de Deus ali, né? Letra F, o começo de uma nova dispensação. O derramamento pentecostal não foi meramente uma exposição miraculosa de poder, com a intenção de despertar a atenção e convidar a que se inquirisse acerca da nova fé. Foi o princípio de uma nova dispensação. Foi a vinda do Espírito. Assim como a encarnação foi a vinda do Filho. Deus enviou o seu Filho e, quando a missão do Filho havia sido cumprida, ele enviou o Espírito de seu Filho para continuar a obra sob novas condições. Como eu falei, né, o Espírito Santo é o alter ego de Jesus, né? É Deus, o Espírito Santo é Deus. Tanto é que Paulo vai chamar o Espírito Santo de Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que veio para assumir o seu lugar, para iniciar o seu ministério, né? Terreno no meio da igreja. Pois é, então vou ficar por aqui porque na próxima aula eu vou falar sobre o ministério do Espírito Santo. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula.